Qual a perspectiva para um jovem que nasce em uma periferia de uma grande cidade? Geralmente, o caminho é muito mais longo do que o normal. Na periferia de Salvador, no bairro de Brotas, nasceu um cara diferente. Filho de pugilista em uma cidade repleta de pugilistas talentosos. Um cara obstinado, mas humano, que duvidou de si e superou as próprias dúvidas. Um cara iluminado que teve ao seu lado as pessoas corretas no momento correto. Um cara humilde que quer ajudar os garotos com a mesma origem a vencer como ele venceu. No quarto e último vídeo da série de lutadores que estão no UFC São Paulo e podem ser futuros campeões, você vai conhecer a história do baiano que dá murro na cabeça e amassa no chão, Jailton Malhadinho. Vem comigo! Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Punch, meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso ter você comigo aqui de novo para falar de MMA e hoje o último episódio da série de futuros campeões que estarão no UFC São Paulo, dessa vez Jailton Malhadinho, Malhador, o cara é brabo, hein? E a história dele é impecável, vocês vão ver, fica até o final que vocês não vão se arrepender. E se você tá aqui pela primeira vez ou já esteve aqui antes e ainda não é inscrito, meu amigo, é a sua chance. Clica aí, se inscreve no canal, você não vai se arrepender, eu te garanto. Todo dia às 19h30 eu tô aqui para compartilhar essa paixão que nós temos por esse esporte maravilhoso que é o MMA, as artes marciais mistas, né? Enfim, tamo junto ou não tamo? Então clica aí, é rapidinho, é 1 segundo e o conteúdo é de qualidade, eu dou o meu melhor sempre, tá certo? Então vamos pro vídeo. Jailton Malhadinho nasceu em Salvador, na Bahia, no bairro de Brotas. E o bairro de Brotas é um bairro imenso, tem 70 mil habitantes aproximadamente, e é um bairro que tem uma cultura própria dentro de Salvador. As pessoas têm orgulho de fazer parte de Brotas, de ter nascido de Brotas, de ser cria de Brotas, então é um bairro realmente que tem uma identidade forte. E essa identidade está muito presente no Malhadinho, que tem orgulho de ter sido criado no bairro de Brotas, então ele quer ser um exemplo para os jovens que estão hoje lá naquela região. Inclusive, uma outra referência esportiva de Brotas é a boxeadora Adriana Araújo, medalhista olímpica em Londres, disputou cinturão do Conselho Mundial de Boxe Feminino, braba. Aqui no canal a gente fala pouco de boxe, mas vale a pena pesquisar sobre ela, ver umas lutas dela, que a mulher, vou te falar, tá? Casca grossa. Bom, mas infelizmente a criminalidade exerce uma influência na região e isso afetou a vida do Malhadinho diretamente e nós vamos falar sobre isso muito em breve, fica aí que você vai entender por quê. Bom, o Malhadinho ele é filho do boxeador Jailton Malhado, pugilista lá da região lá de Salvador, né, que é uma região repleta de pugilistas talentosos, né? Salvador é o celeiro do boxe no Brasil. Então o Malhadinho começou no boxe, mas logo entrou no jiu-jitsu, que foi a arte marcial que construiu a base dele no MMA. Mas antes de enveredar com vontade, de vez pela luta, o Malhadinho tentou ser goleiro de futebol. Nós já falamos aqui também do Vitor Petrino, que também tentou ser goleiro e tomou 7 gols num jogo, né, no primeiro vídeo aqui da série. Mas o Malhadinho não, o Malhadinho fez teste no Vitória, o Malhadinho chegou a ficar perto de entrar na base do Vitória, mas aí falaram para ele o seguinte, que ou ele tinha que ter um empresário para custear a permanência dele na base, ou ele tinha que ter 10 mil reais para fazer isso, né, porque o clube não tinha condição de mantê-lo lá. E a família dele, infelizmente, a família não tinha condição financeira para isso, então o Malhadinho teve que desistir do sonho de ser goleiro do time do coração dele, o Vitória da Bahia. Fato é que aos 15 anos o Malhadinho já começou a trabalhar, ele entregava marmita, entregava comida, almoço, né? E aos 18 anos ele teve a carteira assinada pela primeira vez em um lava-jato e aí depois trabalhou como porteiro também. Aos 21 anos de idade ele fez curso de vigilante, começou a trabalhar na área além de ter feito faculdade e ter começado a também dar personal, dar aulas particulares. E o Malhadinho sempre se viu num dilema, né? Durante toda a sua infância ele teve 2 caminhos possíveis para seguir, o caminho bom e o caminho ruim. As cartas sempre estiveram na mesa para ele, todas elas, mas ele optou por seguir o caminho bom e trilhar o caminho correto na vida. Infelizmente, o irmão do Malhadinho optou pelo outro caminho e acabou se envolvendo com o crime. E por conta disso, esse irmão acabou sendo tirado dele e desapareceu em 2012. Abre aspas para o Malhadinho falando sobre esse tema. Eu perdi meu irmão em 2012, uma perda inexplicável para mim. Foi por causa de influência. Tem 2 caminhos, o bom e o ruim. Você escolhe para onde você vai. Eu não queria perder ele dessa forma. Colocaram ele num carro e ele está sumido desde 2012. Ele se envolveu com o crime. Quem era para estar no meu lugar era meu irmão. Eu nunca fui um cara de competição. Meu irmão tem um espírito guerreiro, de lutador. Era um canhoto, habilidoso demais. Mas, infelizmente, a gente colhe o que a gente planta.
Bom, o Malhadinho é respeitado por todo mundo lá em Brotas, em Salvador. O cara é reconhecido, conversa com todo mundo, para com todo mundo. E hoje ele tem um projeto social lá em Brotas, o projeto social Murro na Cabeça, onde ele ensina lá arte marcial para as crianças que querem ter uma possibilidade de seguir esse caminho. Não que para ser profissional, necessariamente, mas o caminho da disciplina, o caminho do esporte. Então o Malhadinho já está desenvolvendo esse trabalho lá bem legal. Bom, falando sobre a carreira profissional do Malhadinho, ele iniciou a carreira com 2 boas vitórias, 2 excelentes vitórias. Só que depois disso ele parou de lutar por um longo período. Ele não estava vendo muito futuro no MMA, porque ele estava tendo praticamente que pagar para disputar os eventos, né? Ele estava tendo que tirar dinheiro do salário dele, do trabalho dele, que já dificultava os treinamentos, né? Ele não podia dedicar 100%, ainda tendo que pagar para competir, o que estava inviabilizando a permanência dele no esporte. As bolsas, que normalmente já eram pequenas, ainda não tinham os valores combinados pagos corretamente pelos promotores, né? Teve um promotor que prometeu R$1.000 para ele lutar, mais 1.000 se ele vencesse, o cara foi lá e pagou 500 depois da vitória do Malhadinho, você imagina? Sacanagem, né? Teve promotor também que deu cheque sem fundo para ele, a hora que ele foi no banco sacar, não tinha dinheiro, e aí? Foda, muita sacanagem. Então ele ficou meio desiludido, falou que não queria mais tomar murro na cara para não ganhar dinheiro, e então se afastou do esporte. De novembro de 2012 até janeiro de 2016, mais ou menos. Mais de 3 anos fora. Mas foram os seus treinadores Yuri Moura e Eric Kong que foram os que motivaram o Malhadinho a voltar e deram toda a estrutura para ele se preparar e continuar se desenvolvendo como lutador no Galpão da Luta, academia que ele treina até hoje e que ele representa até hoje. E depois que o Malhadinho voltou, ele já voltou vencendo 2 seguidas. Só que na terceira luta depois do retorno, 5ª luta na carreira no total, ele era muito favorito para enfrentar o Thiago Buda, mas teve o seu primeiro tropeço. Malhadinho, que é muito eficiente no grappling, né? A gente já sabe disso, o cara é bom de chão pra caramba, estava muito confiante na luta em pé, porque ele estava vindo de uma vitória por nocaute, e teimou, meio que desobedeceu os treinadores e resolveu trocar porrada em pé com o Thiago Buda, e deu errado, ele tomou um golpe, caiu nocauteado e só lembrou depois que acordou. Depois dessa luta, o Malhadinho duvidou de si mesmo mais uma vez e pensou em desistir do MMA novamente, né? Ele estava chorando ali, bem frustrado com a derrota, porque, obviamente, ele percebeu que a culpa era de ninguém mais, ninguém menos do que dele e que a evolução era necessária. Mas os seus treinadores, mais uma vez, motivaram ele, falaram para ele que aquilo era um aprendizado, que aquilo era uma etapa e que ele tinha que estar na academia na segunda-feira porque ele tinha um futuro brilhante pela frente. O Malhadinho, mais uma vez, ouviu seus amigos, os seus treinadores e voltou para a academia. E aí, depois disso, ele venceu a sua próxima luta, venceu bem e teve então a oportunidade de lutar no Shotô, um evento grande que foi transmitido inclusive pelo canal Combate. No Shotô ele enfrentou o Bruno Assis, que inclusive atualmente está no LFA, e foi derrotado por pontos numa luta duríssima, uma luta bem difícil. Teve knockdown do Malhadinho, o Bruno Assis derrubou o Malhadinho no primeiro round, uma luta bem acirrada, e o Malhadinho perdeu por pontos, mas ele mesmo reconheceu que fez uma boa luta e sabia que estava no caminho certo ali, apesar da segunda derrota. E meus amigos, depois dessa derrota, quem viu ele perder, viu. Quem viu até agora não viu mais, porque ele perdeu essa e não perdeu mais. De lá para cá, só vitória. Ele emplacou 8 vitórias consecutivas nos eventos nacionais de MMA, até ter a chance de disputar uma vaga para o UFC no Contender Series, né, no Dana White Contender Series. Ele iria enfrentar o invicto e favorito Nasruddin e Nasrudinov, e pelo peso meio pesado, né, porque ele atualmente luta no pesado, então ele teria que lutar na categoria de baixo da que ele está hoje. Os dias antes da luta foram dias duros para o Malhadinho, porque ele via essa luta como um ponto-chave da vida dele. Que se ele perdesse aquela luta, ele teria que voltar a trabalhar como vigia, dar personal, e de que a carreira dele não ia se desenvolver se ele não tivesse conseguido ali a vaga. Mas então ele foi dominante, venceu o russo no segundo round por finalização, e então foi contratado pelo Carecão, o nosso patrão Dana White, para o UFC. E a estreia dele de cara já foi com outro brasileiro, Danilo Marques, e novamente ele dominou e nocauteou no ground and pound, conseguindo aí a sua primeira vitória logo na estreia, ainda pelo peso meio pesado, tá? Ele não subiu pro pesado na luta contra o Danilo, não. Pelo meio pesado ainda. Mas, primeira vitória pela via rápida. Aí sim, na rodada seguinte, ele voltou pro peso pesado e enfrentou o Parker Porter. E novamente, vitória por finalização no primeiro round, dominante, massacrante, e mais uma vez aí, saindo com o braço erguido.
Na sua terceira luta no UFC, ele enfrentou o Anton Turkalj no peso casado e, novamente, por finalização no primeiro round, vitória do nosso Magomedov. E aí, depois da terceira luta, finalmente ele teve uma chance de enfrentar um atleta ranqueado, o 15º do ranking na época, o Shamil Abdurakhimov, e, novamente, atuação de gala, dominante, nocauteou via ground and pound no segundo round, depois de já ter dado um amasso sem precedentes no cara no primeiro round. Então, 4 lutas, 4 vitórias para o Malhadinho até então. E na última rodada, o Malhadinho dominou o gigante Jairzinho Rozenstruik e finalizou o cara no primeiro round, muito rápido, muito fácil, inclusive. Cara perigoso, mão pesada, mas não deu nem pro cheiro. Muito lento perto do Malhadinho muito técnico. Dominou o Jairzinho Rozenstruik, que nos trouxe até aqui nesse momento atual. Agora, uma informação impressionante é que nessas 5 lutas do Malhadinho no UFC, ele recebeu apenas 2 golpes significativos. Você imagina você tomar 2 golpes só em 5 lutas. Essa é a estatística do Malhadinho no UFC. É um negócio absurdo, gente. É fora da curva demais. Enfim, a próxima luta do Malhadinho em São Paulo, no UFC São Paulo, seria contra o Curtis Blaydes, né? Um wrestler bom de chão, com uma mão pesada, seria o maior desafio até agora, de longe da carreira para o Malhadinho, né? Só que o Curtis Blaydes machucou, saiu da luta, o que foi uma pena para o Malhadinho do ponto de vista do ranking, né? Porque o Blaydes era o 5º, então se o Malhadinho vencesse, entraria no top 5. Por outro lado, entrou o Derrick Lewis, que apesar de ser o 10º do ranking, tá uma posição atrás do Malhadinho, é um cara que tem muito nome, é um cara extremamente popular nos Estados Unidos e já derrotou o Blaydes, nocauteou o Blaydes, né? Então, quer dizer, o Derrick Lewis é um cara que disputou cinturão, é um cara que chegou muito perto de ser campeão e a popularidade é um negócio importante para alavancar a imagem do Malhadinho, especialmente nos Estados Unidos, que é o mercado mais forte, né? O fato é que o Malhadinho ele é um vencedor na vida e na carreira já, e é um cara que tem tudo para se tornar campeão do UFC. De todos os prospectos do UFC São Paulo, o Malhadinho para mim é o mais assustador. Os gringos estão aterrorizados com ele no peso pesado. Ele é mais leve, é verdade, mas a velocidade, a explosão dele e a técnica faz com que ele compense toda a diferença de peso. Então, ele, com o impacto da velocidade dele, ele derruba, ele já levantou pesos pesados de 120 quilos como se não fosse nada. Enfim, é um cara realmente para ficar de olho e ele tem a minha torcida e eu convido vocês para torcer também pelo Jailton Malhadinho nesse sábado no UFC São Paulo. E se você está aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então eu te peço, olha só, a única coisa que a gente pede é mendigar aqui, vamos dar uma mendigada. Deixa seu like, gente, é 1 segundo e ajuda a gente tremendamente. Porque sinaliza pro YouTube, cara, que vocês gostaram do vídeo. E se vocês comentarem, sinaliza mais ainda. Comenta aí o que vocês acham do Malhadinho. Vai ser campeão? Vai vencer o Derrick Lewis? E quem que ele pega depois? Ciryl Gane? Tá falando que vai pedir o Ciryl Gane, hein? E no vídeo aqui do lado, o 3º episódio da série de Futuros Campeões, eu falei do Caio Borralho. E se você quiser saber a história do Caio Borralho, que chegou a ser professor de matemática, veja só, você vai descobrir no vídeo de cá a trajetória do nerd guerreiro aí, do The Natural. Tá certo? Um abraço pra vocês, até amanhã às 19h30. Tchau!